Vocês estão aí? Pessoal, tudo bem? Tô aqui, ó, aproveitando uma aguinha, uma sombra fresca, né? Nessa quarentena. A gente tem que ficar em casa, mas a gente pode descansar, a gente pode cuidar do nosso corpo, pode cuidar da nossa alma. Tô ouvindo uma musiquinha porque eu tô um pouco cansadinho, né? De estar vendo as entrevistas que governantes estão dando, que médicos estão dando. É muito importante, só que às vezes a gente precisa também dar uma aliviada na mente. Mas falando sobre as entrevistas, né? Essas entrevistas ultimamente estão sendo tão importantes porque os políticos estão dando as medidas protetivas decretadas por lei, médicos falando sobre como se comporta a doença. E a entrevista muitas vezes ela se comporta assim, né? Uma pessoa que tem uma relevância como um médico, como um político, sempre se pronuncia sobre algo do momento, né? Sobre uma contextualização. E é sobre isso que nós vamos falar. A gente já falou isso em aula e agora eu vou fixar. Então, pra gente começar, roda a vinheta. Mentira! Tem vinheta nenhuma, é mentira! Professor mentiroso, né? Mas enfim, pessoal, vamos relembrar. Nós vimos no livro uma escritora que estava fazendo 50 anos de carreira, por isso fizeram uma entrevista com ela. Por isso que hoje em dia nós vemos aí na televisão entrevista com o secretário da saúde, né, coletiva, ele sempre sentado com o pessoal da secretaria, com o presidente e todo mundo entrevistando para saber que medidas, o que fazer, o que deixar de fazer. Outra coisa, também vemos aí pessoas entrevistando médicos, enfermeiros, porque são os profissionais do momento, né? Isso é muito importante. Então, a entrevista ela vai nos enriquecer com informações, né? A gente está sabendo que tem que lavar a mão, tem que passar álcool em gel, tem que se manter em isolamento, evitar o máximo de contato possível. Por quê? Por conta desses profissionais que foram entrevistados, que deram seus pareceres. Então a entrevista ela é muito importante nesse sentido. Então, para ser construída, uma entrevista ela tem 3 partes, né? Tem a linha fina, tem a introdução e tem as perguntas e respostas, correto? E por esse motivo eu vou estar aqui relembrando vocês como é que faz isso, ok? Vou pegar o celular para vocês olharem meu caderninho, tá? A gente vai falar da entrevista. Separei umas canetas aqui bem legais para poder fazer essa explicação. Vou tentar ser o mais rápido possível. Vamos lá. Calma aí. Como é que faz para trocar? Não faz. Consegui, pessoal. Entrevista é o nosso assunto, não é isso? Então nós vimos que para construir a entrevista nós precisamos de 3 partes. Ai meu Deus, que difícil escrever com celular. 3 partes. Minha letra vai sair horrorosa. Que partes são essas? Primeira parte é a nossa linha fina. Depois, introdução. Por último, perguntas e respostas. Professor, o que acontece nessa linha fina, professor? Aqui eu vou contar o que está acontecendo. Como assim? Eu estou entrevistando o meu secretário da saúde para poder saber quais são as medidas que vão ser tomadas em relação a leitos, em relação às pessoas saírem na rua. Então eu vou contar o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo no momento e por que eu escolhi entrevistar aquela pessoa. Em um parágrafo só, bem simples, né? Então, por conta do surto de coronavírus que está acontecendo no Brasil e no mundo, estaremos entrevistando o Ministério da Saúde tal, para saber melhores informações sobre as medidas protetivas decretadas, que serão a vir decretadas ou as que já estão em vigor. Pronto. Já na introdução, eu vou explicar melhor o que eu falei lá em cima, tá? Eu vou explicar, por exemplo, quem é esse meu secretário, tá? Vou falar quanto tempo ele tá nessa função, vou falar que outras pessoas ajudaram ele a tomar as decisões de decreto, tá? Vou falar por quanto tempo alguns desses decretos já estão em vigor, tá? Então eu vou simplesmente explicar o que está acontecendo. Aqui eu falo de forma bem resumida, aqui eu já vou falando. Ministério de Saúde, Ministro da Saúde
fulano de tal, de não sei quantos anos, tanto tempo na função, tomou o decreto tal, número do decreto, que diz respeito sobre isso, aquilo, e vocês vão dar uma explicação maior do que está aqui, já encaminhando para o que vai acontecer aqui embaixo. Nessa introdução você vai falar: por isso resolvemos então entrevistar essa pessoa para saber melhor quais são as próximas atitudes que serão tomadas pelo governo. Pronto. Falei rápido o que está acontecendo, tipo uma manchete, certo? Expliquei melhor essa minha manchete e agora eu vou para as perguntas e respostas. Agora eu vou mostrar o que eu quero saber para valer desse ser humaninho que eu estou falando aqui em cima, correto? Nas perguntas e respostas é mole. Primeiro vem o nome da pessoa, 2 pontos, pergunta. Nome da outra pessoa, 2 pontos, respostas. Essa primeira pessoa seria o entrevistador, tá? E a pergunta do lado dele. E embaixo, o nosso entrevistado e a resposta. Então é muito mole, ó. Entrevistador, 2 pontos. Pergunta que ele vai fazer. Entrevistado, 2 pontos, resposta. E assim vai até o final. Lembrando que não é para escrever entrevistador nem entrevistado, hein? É o nome do ser humaninho, ok? É isso aí. Pessoal, é isso. Você já tem uma entrevista para me entregar, tá? Aquela que você tinha que escolher entre um artista, um esportista, né, do livro. E agora eu vou dar outro desafio para vocês. Eu quero uma outra entrevista. Vocês vão ter que fazer essa entrevista contando a experiência de alguém durante essa quarentena. O que essa pessoa está fazendo? O que essa pessoa está deixando de fazer? Como essa pessoa está reagindo a todas as notícias que vê na televisão? O que essa pessoa... Como essa pessoa está se sentindo? Se ela está com medo, se ela está confiante, se ela está se protegendo, tá? O que ela e as pessoas da família dela estão fazendo? Mas, professor, que pessoa é essa? Amigos de classe. Algum amigo seu da sala. Ué, professor, mas a gente já está em casa pra gente não se encontrar. Então, por isso, vocês vão utilizar o celular de vocês. Vocês vão chamar essa pessoa no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, em qualquer lugar. Professor, posso fazer a entrevista digitada, conversando por mensagem? Desculpa. Ok, pode sim. Professor, posso entrar em chamada de vídeo com essa pessoa? Sim. Professor, eu posso fazer uma ligação? Pode. O importante é fazer essa entrevista por esse meio, por esse canal, tá? De comunicação, que é internet ou ligação. Tá? Só não se esqueçam que eu quero essa entrevista no caderno. Uma entrevista tá no livro. Essa você vai fazer bonitinha no caderno, tá? Lembrando que a entrevista precisa da sua linha fina, ou seja, pelo motivo de estarmos em quarentena, estarei entrevistando o meu amigo de classe chamado fulano, para compartilharmos um pouco todas as medidas de proteção contra a doença chamada coronavírus. Pronto, sua linha fina. Daqui a pouco vem a sua introdução. Aí você vai contar melhor por que vocês estão em casa, como você fez essa entrevista. Fiz pelo celular, mas por que você fez? Você vai explicar tudo isso na introdução. E depois vem as perguntas e respostas. Lembre-se que para fazer entrevista a gente já tem que preparar as perguntas de antes. Quando eu for para a ligação para fazer a entrevista com a pessoa, as minhas perguntas já devem estar prontas, ok? Tem que mostrar que o entrevistador está preparado. E depois vocês vão passar tudo a limpo, bonitinho, a caneta para o caderno, ok? Pessoal, espero ter ajudado. É a minha primeira aula online, tá? Então, se ficou alguma coisa confusa, me desculpem, mas eu tentei ser o melhor, o máximo possível. Lavem suas mãos e se protejam. Fiquem em casa. Bye, bye. Tchau, tchau. Fui!